Miami fervilhava sob o calor escaldante de um verão sem tréguas. Na cobertura luxuosa de um arranha-céu, o milionário Robert Walker, um dos homens mais poderosos da cidade, estava rodeado de convidados ilustres, celebrando mais um contrato milionário. Robert era conhecido por sua arrogância e desprezo por aqueles que julgava inferiores. Em sua visão, sucesso era uma conquista reservada apenas a poucos escolhidos, como ele. Do outro lado da cidade, Ethan Carter, um jovem de 22 anos, equilibrava cuidadosamente uma pilha de sacolas de entrega enquanto tentava ignorar o calor sufocante. Cada passo rumo à cobertura de Robert era um lembrete de seus próprios sonhos aparentemente inalcançáveis: abrir um restaurante sofisticado, onde sua paixão pela culinária pudesse brilhar. Ao chegar à entrada, Ethan foi rapidamente submetido ao olhar desdenhoso dos seguranças, que o deixaram passar apenas porque a comida era essencial para a festa. Dentro da cobertura, Robert estava no auge de seu discurso para os convidados, vangloriando-se de sua visão empresarial transformadora. Quando Ethan entrou timidamente, segurando as sacolas de comida, a atenção de Robert se voltou imediatamente para ele. "E quem é esse invasor?", Robert ironizou, arrancando risadas dos presentes. Ethan, com o rosto corado de vergonha, reuniu coragem para responder. "Sou Ethan, o entregador. Mas um dia, terei meu próprio restaurante." O silêncio tomou conta do ambiente por um breve instante, antes de ser quebrado pelo riso estrondoso de Robert. "Inacreditável", ele exclamou, zombando abertamente. "Um entregador querendo ser chefe? Isso é tão provável quanto um cachorro aprender a investir na bolsa." Robert puxou Ethan para o centro do salão, pedindo silêncio à multidão. "Vamos brindar ao sonho mais improvável que já ouvi." Ele ergueu sua taça, enquanto os convidados aplaudiam sarcasticamente. Ethan, imóvel, sentia o peso da humilhação pública como uma faca cravada em seu peito. Após deixar a sacola sobre a mesa, Ethan saiu apressado, segurando as lágrimas. Cada passo na direção do elevador parecia afundá-lo ainda mais em uma espiral de dor e indignação. Naquele momento, algo dentro dele mudou profundamente. "Um dia, vou provar que ele estava errado", Ethan sussurrou para si mesmo, com os punhos cerrados e uma determinação inabalável nos olhos. Ethan voltou para casa naquela noite com o coração pesado, mas a alma ardendo de determinação. No pequeno apartamento que dividia com sua mãe, ele desabafou o que havia acontecido. Comovida pela dor do filho, mas encantada com sua resiliência, ela respondeu com firmeza: "Você vai mostrar ao mundo quem você realmente é. Ethan. Transforme essa humilhação em combustível." Na manhã seguinte, Ethan começou a trilhar um caminho árduo. Ele se inscreveu em cursos noturnos de gastronomia enquanto mantinha seu trabalho como entregador e assumia mais 2 empregos para economizar cada centavo. Suas mãos ficaram calejadas, e suas noites eram frequentemente interrompidas por exaustão, mas sua determinação crescia com cada sacrifício. No restaurante onde fazia entregas, ele conheceu Luiz Martinez, um chefe aposentado e experiente, que imediatamente percebeu o brilho nos olhos de Ethan. "Você tem algo especial, garoto. Não deixe ninguém apagar isso", disse Luiz, oferecendo-se para ensinar técnicas básicas de culinária. Ethan começou a aprender nos intervalos das entregas, transformando cada minuto livre em uma oportunidade. Durante uma noite de aprendizado, Luiz revelou um segredo que deixou Ethan chocado. Robert Walker havia manipulado contratos e falsificado documentos para destruir o restaurante que Luiz havia dedicado sua vida a construir. "Ele me deixou na rua", contou Luiz, com lágrimas nos olhos. Ethan ficou sem palavras, sentindo a raiva se misturar à determinação. "Eu vou superar esse homem", prometeu. A oportunidade de ouro surgiu quando Ethan foi aprovado para uma bolsa de estudos em uma das melhores escolas de gastronomia de Miami. Com o apoio de Luiz e sua mãe,
ele mergulhou de cabeça nos estudos, absorvendo cada técnica como se fosse um presente. Durante o dia, trabalhava incansavelmente, e à noite, treinava até o último minuto permitido. Os anos passaram, e Ethan começou a ganhar reconhecimento em pequenos círculos gastronômicos. Sua criatividade e paixão eram inegáveis, mas ele sabia que estava apenas no começo. O mundo ainda não sabia quem ele era, mas Ethan prometeu a si mesmo que faria seu nome brilhar em Miami e além. Em uma conversa casual, Louise entregou a Ethan um antigo quadro com o lema de seu restaurante destruído: "Sabor é arte, e arte é para todos." Ethan olhou para a frase com olhos cheios de emoção, prometendo reerguer aquele ideal sob sua própria marca. O mentor e o aprendiz compartilharam um momento inesquecível, selando um pacto silencioso de resiliência. A jornada de Ethan estava apenas começando, mas cada passo que dava o aproximava de seu objetivo: provar que aqueles que acreditam em si mesmos podem transformar o mundo. O pequeno restaurante de Ethan nasceu de um sonho, mas foi sustentado por sacrifício. Localizado em um bairro afastado de Miami, o local era simples, mas carregava a essência de sua visão: pratos inovadores a preços acessíveis. Com a ajuda de Luiz, agora seu parceiro e mentor, Ethan criou um cardápio único que misturava sabores locais com toques modernos. A abertura foi modesta, com poucos convidados e amigos, mas cheia de esperança. Os primeiros meses foram difíceis. O restaurante raramente enchia, e as contas começaram a se acumular. Havia noites em que Ethan não sabia se conseguiria pagar seus funcionários, mas sua equipe permaneceu leal, inspirada por sua paixão. A cada prato servido, Ethan buscava oferecer uma experiência inesquecível. "Eles precisam sentir o que eu sinto ao cozinhar", dizia a si mesmo. O restaurante recebeu a inesperada visita de Julia Monroe, uma crítica gastronômica famosa, conhecida tanto por alavancar quanto por destruir carreiras. Disfarçada, ela pediu pratos simples, mas em sua avaliação publicada dias depois, descreveu o local como pretensioso e sem identidade. O impacto foi devastador, reservas foram canceladas, e clientes começaram a desaparecer. Ethan quase desistiu. A crítica foi um golpe profundo, reabrindo feridas da humilhação que sofrerá anos antes. No entanto, em vez de recuar, ele decidiu recomeçar. Inspirado pela frase de Luiz: "Sabor é arte, e arte é para todos." Ethan passou noites inteiras reformulando o cardápio, criando pratos que refletiam sua própria jornada de superação. A nova abordagem foi um sucesso. Clientes começaram a retornar, atraídos pela autenticidade dos pratos e pela história comovente de Ethan. Logo, o restaurante estava cheio, com pessoas dispostas a esperar horas por uma mesa. Uma noite, Luiz o puxou de lado e disse: "Você não só cozinhou para as pessoas, Ethan. Você tocou suas almas." Ethan recebeu um convite inesperado para participar de um concurso gastronômico local. Contra todas as probabilidades, ele venceu, superando os chefes renomados de Miami. O prêmio trouxe não apenas reconhecimento, mas também os fundos necessários para expandir o restaurante. Agora, Ethan estava finalmente deixando sua marca em Miami. A comunidade começou a vê-lo como um símbolo de resiliência e talento. Mas, para ele, o verdadeiro objetivo ainda estava à frente. Ele não apenas queria vencer, mas também provar que os sonhos podem ser transformadores, mesmo para aqueles que enfrentaram humilhações inacreditáveis. Com o prêmio conquistado, Ethan deu o próximo passo em sua jornada, transformou seu pequeno restaurante em uma experiência sofisticada e exclusiva, sem perder a essência que o tornará especial. O novo espaço, no coração de Miami, era decorado com elegância, mas cada detalhe refletia suas raízes humildes. As paredes exibiam fotografias antigas da cidade e frases inspiradoras, como o lema de Luiz, que agora brilhava em letras douradas: "Sabor é arte, e arte é para todos."
Os pratos, uma fusão de sabores tradicionais e modernos, ganharam destaque na mídia. Críticos começaram a rever suas opiniões, exaltando a criatividade de Ethan. Transformador, escreveu uma revista renomada. Cada prato conta uma história, e cada história toca o coração. Com isso, o restaurante passou a atrair não apenas os moradores locais, mas também celebridades e empresários de todo o país. Durante um evento beneficente, Ethan foi abordado por Julia Monroe, a crítica que quase arruinara seu restaurante. Em um momento inesperado, ela pediu desculpas publicamente, dizendo: "Eu estava errada. Você é um dos chefes mais inspiradores que já conheci." O gesto foi aplaudido por todos os presentes, marcando uma virada impressionante na carreira de Ethan. Com o sucesso crescente, Ethan abriu outros 2 restaurantes, cada um com uma identidade única, mas unidos pela paixão e autenticidade que definiram sua trajetória. Ele se tornou uma figura admirada, um exemplo vivo de superação e determinação. Pessoas vinham de longe para ouvir sua história e saborear sua culinária. Enquanto isso, Robert Walker, o milionário arrogante que o humilhara anos atrás, enfrentava dificuldades. Seus negócios começaram a declinar devido a decisões ruins e a um escândalo financeiro que abalou sua reputação. Ele assistia à ascensão de Ethan de longe, com uma mistura de surpresa e desconforto. Cada nova conquista de Ethan era um lembrete de sua arrogância do passado. Em uma entrevista ao vivo para a TV, Ethan foi questionado sobre o momento mais difícil de sua carreira. Ele mencionou a humilhação que sofreu anos atrás, sem citar nomes, mas com um tom de profunda emoção. "Foi um episódio chocante e devastador, mas me deu força para me transformar. A dor pode ser um grande professor." O público ficou intrigado, e a entrevista viralizou. Agora, Ethan estava no auge de sua carreira, mas sua maior vitória ainda estava por vir. O destino estava prestes a trazer de volta aquele que tentou apagar sua luz, e o reencontro seria inesquecível. O maior evento gastronômico de Miami estava prestes a começar. A feira reunia os melhores chefes, empresários e críticos culinários de todo o país. Ethan, agora um dos nomes mais celebrados da gastronomia, fora convidado como palestrante principal. O convite não era apenas uma honra, mas também um reconhecimento de sua ascensão transformadora no mundo culinário. Enquanto isso, Robert Walker, enfrentando dificuldades financeiras e com sua reputação em ruínas, decidiu participar da feira. Ele via no evento uma oportunidade para estabelecer novas parcerias e tentar salvar o que restava de seus negócios. Ao entrar no salão principal, Robert foi imediatamente envolvido pela energia vibrante do evento, mas algo chamou sua atenção: um imenso banner com o rosto de Ethan estampado, acompanhado da frase, de entregador a chefe premiado, uma história de superação. Robert ficou imóvel, o impacto da imagem lhe tirando o ar. Era como se o passado estivesse vindo à tona, trazendo consigo a vergonha e o arrependimento que ele tentará evitar. Mas o momento mais chocante estava por vir. Enquanto Robert caminhava pelo salão, Ethan subiu ao palco. Ao vê-lo, Robert ficou paralisado. O jovem que ele havia ridicularizado anos atrás era agora o centro das atenções, admirado por todos os presentes. O contraste era tão gritante que Robert sentiu sua garganta secar. Ethan iniciou seu discurso com humildade, agradecendo a todos que o apoiaram e falando sobre os desafios de sua jornada. Ele mencionou a humilhação que sofrerá no início de sua carreira, sem citar diretamente Robert, mas descrevendo o evento com detalhes suficientes para que aqueles que conheciam a história compreendessem a referência. Fui chamado de sonhador ingênuo, alguém sem valor. Mas transformei a dor em combustível, e hoje estou aqui porque nunca desisti, declarou Ethan, com a voz firme e os olhos brilhando. O público irrompeu em aplausos. Robert sentiu o peso da vergonha apertar seu peito,
mas a grandeza de Ethan era tão inspiradora que ele não conseguiu desviar o olhar. Após o discurso, Ethan desceu do palco e começou a interagir com os convidados. Robert reuniu toda a coragem que lhe restava e se aproximou. Quando finalmente ficou frente a frente com Ethan, o silêncio entre os dois foi palpável. Robert estendeu a mão e murmurou: "Parabéns, pelo seu sucesso." Ethan olhou para ele por um longo momento, avaliando cada palavra não dita. "Obrigado", respondeu calmamente, mas seus olhos transmitiam algo mais profundo, um misto de superação e perdão. O reencontro foi breve, mas carregado de emoções. Robert sentiu que o destino havia lhe dado uma lição dura, enquanto Ethan se preparava para seguir em frente, mantendo sua grandeza e humildade intactas. Depois da breve troca de palavras na feira, Robert não conseguiu tirar Ethan da cabeça. O encontro o forçou a refletir sobre seus próprios erros e o impacto de sua arrogância. Ele sabia que precisava fazer mais do que um simples cumprimento, precisava se redimir. No entanto, a vergonha o consumia, e ele hesitava em dar o próximo passo. Enquanto isso, Ethan continuava a inspirar multidões. Seu restaurante mais recente, no centro de Miami, era um sucesso estrondoso. Clientes comentavam não apenas sobre os pratos encantadores, mas também sobre a essência que Ethan colocava em cada detalhe. O jovem chefe não apenas havia conquistado a cidade, mas também transformado sua dor em uma mensagem inspiradora para todos. Certo dia, enquanto Ethan supervisionava o preparo de um evento beneficente em seu restaurante, Robert apareceu sem avisar. O contraste entre os dois não podia ser mais gritante: o jovem chefe, agora um símbolo de resiliência, e o antigo milionário, desgastado pela vida. Robert ajoelhou-se diante de Ethan, um gesto inesperado e profundo. "Eu não sou o mesmo homem que você conheceu", disse ele, com lágrimas nos olhos. "Eu errei com você, com Luiz, com tantos outros. E agora, estou pagando o preço." O silêncio na cozinha era esmagador. Todos os funcionários pararam para assistir à cena, incapazes de acreditar no que viam. Ethan respirou fundo, sentindo a intensidade do momento. Ele poderia humilhar Robert como fora humilhado, mas escolheu um caminho diferente. "Levante-se, Robert", disse Ethan, com a voz firme, mas gentil. "Eu não sou o mesmo jovem de anos atrás, e você não precisa ser o mesmo homem. Se quiser uma segunda chance, trabalhe para ela, assim como eu trabalhei pela minha." Ethan fez algo que ninguém esperava: convidou Robert para se juntar ao evento beneficente como voluntário. O gesto deixou todos chocados, mas foi recebido com admiração por aqueles que entendiam o verdadeiro significado de grandeza. Robert passou a noite servindo pratos e limpando mesas, sob a supervisão de Ethan. Foi uma experiência humilhante, mas também transformadora. Ao final do evento, Robert olhou para Ethan e disse: "Obrigado por me dar a chance de ser uma pessoa melhor." "Não me agradeça", respondeu Ethan. "Use isso para ajudar alguém, assim como alguém me ajudou um dia." O ato de perdão de Ethan não apenas mudou a trajetória de Robert, mas também serviu como uma mensagem poderosa para todos que testemunharam aquele momento: o poder de superar a dor e estender a mão ao próximo. Semanas após o evento beneficente, Robert começou a colocar em prática a lição que aprenderá com Ethan. Ele vendeu o pouco que restava de seus negócios fracassados e passou a se dedicar a causas sociais, ajudando jovens empreendedores e chefes de família a superarem desafios financeiros. Aos poucos, ele começou a reconstruir sua vida, dessa vez com propósito e humildade. Enquanto isso, Ethan continuava a expandir sua rede de restaurantes e a inspirar outros com sua história. Cada restaurante que abria trazia um toque especial, uma área dedicada a jovens chefes em formação, onde eles podiam aprender e crescer sob sua supervisão. Luiz, agora um dos principais mentores do programa, via nos olhos dos alunos a mesma chama que um dia reconhecera em Ethan.
Durante um programa de TV nacional, Ethan foi convidado para contar sua história. Para surpresa de todos, ele pediu que Robert o acompanhasse como convidado especial. No palco, Ethan contou com detalhes o episódio de humilhação e, ao final, declarou: "Essa dor me moldou. Mas perdoar foi o que me libertou." O público aplaudiu de pé, enquanto Robert, emocionado, agradecia ao jovem chefe por sua generosidade. A repercussão foi instantânea. As redes sociais explodiram com mensagens sobre a história de Ethan e Robert, classificando-a como inacreditável e transformadora. Pessoas de todos os lugares enviaram cartas e mensagens, compartilhando como a jornada dos dois havia tocado suas vidas. No final do programa, Ethan foi questionado sobre o futuro. Ele sorriu e respondeu: "Quero continuar inspirando. Se minha história puder transformar apenas uma vida, já terá valido a pena." Em uma cerimônia surpresa organizada por sua equipe e clientes, Ethan foi homenageado com o título de Cidadão Inspirador de Miami. Robert, que agora trabalhava com Ethan em projetos comunitários, subiu ao palco para entregar o prêmio. "Ethan não apenas mudou sua própria vida", disse Robert, "ele mudou a minha e a de todos ao seu redor." A história chegou ao seu clímax final quando Ethan, ao abrir um novo restaurante na área mais humilde de Miami, inaugurou o espaço com um discurso comovente: "Este lugar é para todos que um dia foram subestimados, que ouviram que seus sonhos eram grandes demais. Este é o lugar onde a magia acontece." Naquele momento, o ciclo estava completo. Ethan havia transformado dor em propósito, arrogância em perdão e sonhos em realidade. Sua jornada não era apenas uma vitória pessoal, mas uma mensagem profunda e inesquecível para o mundo: a grandeza verdadeira está na humildade e no coração. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.